Deputado Afonso Oliveira. Obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Secretário de Estado pela sua presença mais uma vez nesta Comissão e para falarmos um pouco sobre esta importante proposta de lei do Governo. Como já disse, e já foi referenciado até no debate em plenário, o que se pretende aqui com esta proposta de lei é adaptar a legislação portuguesa ao que os Estados-membros já fizeram. Já fiz aqui uma referência ao caso italiano e ao caso espanhol, que foi aqui muito debatido na reunião de manhã, nesta Comissão. O que se pretende aqui é assegurar que as instituições nacionais também operem em condições de competitividade semelhantes no plano europeu. O facto é que a partir de 1 de janeiro de 2014 os ativos por impostos diferidos passaram a ser passíveis de dedução nos fundos próprios com efeitos negativos nos níveis de solvência das instituições de crédito. Outro facto, que é importante aqui referenciar, é que a legislação europeia ao longo dos últimos anos criou níveis de exigência adicionais em termos de rácios de capitais próprios. Já referenciou aqui, falou em Basileia, a partir de 2010 e mesmo antes, tem havido aqui uma exigência adicional e uma criação de novas regras mais apertadas para os rácios de capital. Como alguém disse nesta Comissão hoje de manhã, temos que aproveitar a oportunidade que é criada para produzir um quadro legal de forma equilibrada e criar mecanismos que minimizem este problema. É o que está aqui em causa. Mas há aqui alguns factos que importa realçar antes de lhe colocar algumas questões. Este é um regime especial em que podem aderir quaisquer sociedades comerciais, como aqui referenciou o Secretário de Estado, e empresas públicas. A adesão é voluntária e obedece a regras previstas nesta proposta de lei, regras muito exigentes e muito claras. Como já disse aqui hoje, só aderem as empresas que assim o decidirem. Foi a sua referência inicial e parece-me que é mesmo isso. Este quadro cria um instrumento que apoia as empresas, salvaguardando a posição do Estado. Só se aplica a empresas com prejuízos. Também é importante aqui, estou só a referenciar algumas matérias que aqui disse, e me parece também que é importante para que não haja aqui alguma especulação à volta do tipo de empresas que podem, digamos, aderir a este regime especial. A conversão de ativos por impostos diferidos em crédito tributário implicará a construção de direitos de conversão atribuídos ao Estado no montante de 110%. Ou seja, haverá aqui uma majoração de 10%, como está previsto na proposta de lei. Como já também hoje aqui disse. Estes direitos de conversão que o Estado poderá transmitir conferem o direito de os transmitir, de os vender no mercado, ou então conferem o direito ao Estado de intervir no capital social das empresas. Mas o Estado pode vender de imediato o direito de conversão em mercado. Tal como já o dissemos, e deveria ser a posição de princípio de todos os grupos parlamentares, mas infelizmente não é, como já temos reparado sistematicamente, estamos de acordo com as medidas que contribuam para melhorar os níveis de competitividade das empresas. Também é disso que estamos aqui a falar. É evidente que não é só essa a questão, mas é isso que estamos aqui a falar. Eu gostaria de colocar ao Sr. Secretário de Estado algumas questões que têm a ver com as audições da manhã. De manhã ouvimos aqui o Banco de Portugal, o Dr. Manuel Tomás, e ouvimos a Associação Portuguesa de Bancos. Hoje de manhã, o Dr. Manuel Tomás, em representação do Banco de Portugal, fez algumas afirmações que eu gostaria de colocar à consideração do Sr. Secretário de Estado. Ou pelo menos para um comentário, se me permite. E disse, cito, o regime compensatório é uma especificidade portuguesa que foi criado para salvaguardar a posição do Estado português e que não existe em mais nenhum caso. Eu sei que já fez referência a isso na intervenção inicial, mas eu gostaria que isto não houvesse aqui nenhuma dúvida em relação a isto. Os acionistas ficam potencialmente em perda. Foi também aqui uma referência que foi feita, só estou a citar mesmo o que foi aqui dito, potencialmente em perda, ou seja, quando se fala em que o Estado pode intervir no capital das empresas, claro que há aqui um potencialmente em perda, os acionistas podem entrar aqui, digamos, em perda potencial. Portanto, eu gostaria que comentasse também esta questão. Ouvimos também de manhã a Associação Portuguesa de Bancos, que fez também algumas afirmações que me parecem de maior relevância e eu gostaria também que comentasse. A presente proposta de lei defende o interesse público e é equilibrada. Disseram também aqui nesta Comissão, a não existência deste regime significa ficar em desvantagem em relação aos seus congêneres. Ou seja, se não houver este regime especial, o que é que pode acontecer no caso de Portugal? Disseram também, e eu gostaria que também comentasse, aceitamos a aplicação da majoração de 10% porque há a necessidade de garantir o interesse público e a solvabilidade do sistema financeiro. Parece-me também é importante referenciar isto. E com a aprovação desta proposta de lei, os bancos portugueses ficam mais competitivos e mais fortes. Já disse aqui o Sr. Secretário de Estado que é um mecanismo equilibrado e que defende os interesses dos contribuintes e defende os interesses do Estado. A audição de hoje ao Banco de Portugal, sobre a presente proposta de lei, deixa muito clara a importância desta legislação para os interesses
para as instituições financeiras portuguesas. A APB também afirmou a importância desta proposta de lei. A pergunta que lhe coloco, Sr. Secretário de Estado, é o seguinte: que implicações poderia existir para o sistema financeiro ou para as empresas portuguesas que poderão, digamos, aderir a este regime especial se não fizéssemos este novo quadro legal? Esta é a primeira pergunta. Uma outra questão que eu gostava de colocar é o seguinte: foi aqui colocada pela APB, que é sobre o prazo, uma questão que me parece que também tem uma importância e não me parece que esteja previsto na presente proposta de lei, que é o prazo que o Estado poderá ter para exercer o direito de conversão. Parece-lhe importante, está previsto, ver nesta matéria alguma questão que vale a pena referenciar ou não? E já agora uma última questão, e termino, Sr. Presidente, já percebi que estou a terminar o prazo. Não tem rigorosamente a ver com esta proposta de lei, mas tem a ver com as questões que levantou aqui na parte final da sua intervenção. Ouvimos aqui até a exaustão no Parlamento e alguns partidos, e o Sr. Deputado Paulo Sada ali a intervir várias vezes e deve estar a querer intervir, mas já vai fazê-lo a seguir, até à exaustão que houve apoio do Estado aos bancos e que os bancos teriam, termino, Sr. Presidente, os bancos teriam aqui um apoio do Estado. A verdade é que os bancos deram apoio do Estado, é verdade, e pagaram, como aqui disse, 40% do montante que foi financiamento dos bancos a uma taxa de 8,5% a 9,75%. Bem, isto é um apoio, mas tem um custo elevadíssimo para o sistema financeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.